Hoje nós vamos começar uma série de mensagens que eu chamo de série aos Hebreus. A carta ou a epístola dos Hebreus são 13 capítulos que nós vamos, durante esses meses, estar mergulhando nesse texto de maneira profunda para que você possa conhecer melhor essa importante epístola do Novo Testamento, que é a epístola dos Hebreus. Com isso, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 1, e nós vamos ler dos versos de 1 a 4. Hebreus capítulo 1, dos versos de 1 a 4. Todos encontraram? Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E nós vivemos em um tempo marcado por muitas vozes, muitas opiniões e múltiplas revelações. O ser humano sempre buscou ouvir Deus, interpretar sua vontade e compreender o seu agir na história. A epístola aos Hebreus começa afirmando uma verdade central da fé cristã. Deus fala, e Ele fala de maneira definitiva e suficiente em seu Filho Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1, dos versos de 1 a 4, nos apresenta uma cristologia elevada, majestosa e profundamente teológica. Aqui somos conduzidos a contemplar quem Cristo é e o que Ele fez e por que Ele é absolutamente superior a todas as outras mediações religiosas. Para a fé cristã bíblica, este texto é fundamental, pois exalta a soberania da revelação divina, a centralidade de Cristo e a suficiência da obra redentora. A epístola aos Hebreus foi escrita antes do ano 70 depois de Cristo, antes da destruição do Templo de Jerusalém. A epístola aos Hebreus foi escrita para cristãos judeus que sofriam perseguições e eram tentados a abandonar a fé em Cristo e retornar ao judaísmo, às práticas cerimoniais e ao antigo sistema sacrificial. O autor aos Hebreus, meus irmãos, é desconhecido, porém era um profundo conhecedor do Antigo Testamento. Ao longo da história, nomes foram surgindo para dizer quem era o autor.
Uns diziam que o autor dos Hebreus foi Paulo, outros diziam que o autor dos Hebreus foi Barnabé, outros diziam que o autor dos Hebreus foi Lucas, outros diziam que o autor dos Hebreus foi Clemente de Roma. Durante a Reforma Protestante, Lutero indicou Apolo como o autor desta epístola. Para Calvino, a questão aqui da autoria humana da epístola aos Hebreus é secundária. O ponto central é que Hebreus possui autoridade canônica, pois traz a marca da inspiração do Espírito Santo, que exalta de modo sublime a supremacia de Jesus Cristo. Essa foi a fala de João Calvino a respeito dessa epístola. E é importante dizer, meus irmãos, que o propósito desta epístola aos Hebreus é demonstrar que Cristo é superior aos profetas, aos anjos, a Moisés, ao sacerdócio levítico e aos sacrifícios da antiga aliança. Feitas essas considerações, vamos ao tema da mensagem e as divisões do texto para a nossa edificação. O tema que eu quero tratar com os irmãos é: como Deus fala hoje. Esse é o tema. Em primeiro lugar, Deus falou outrora pelos profetas. Deus falou outrora pelos profetas. Veja o que diz aí o verso 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Aqui vemos a revelação progressiva. Deus falou no passado de forma fragmentada, em porções. Através dos profetas foram palavras verdadeiras, inspiradas e suficientes para seu tempo, mas não eram completas. Vou pedir para aumentar um pouquinho, que estou sem retorno aqui. Como cristãos ortodoxos, meus irmãos, reconhecemos a autoridade do Antigo Testamento. Nós entendemos que ele aponta para algo maior. Cristo, meus irmãos, os profetas prepararam o caminho, mas não era o fim da revelação. Quando o autor bíblico diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, o autor bíblico está destacando a quantidade e a qualidade do modo como o Senhor se revelou. E certamente, meus irmãos, a figura de Deus falando na sarça, ou no meio da nuvem como Moisés. Meu irmão, minha irmã, Deus é poderoso para falar com o homem. Deus é poderoso para falar ao seu coração. Isso nos faz entender que devemos valorizar toda a Escritura, mas ler o Antigo Testamento à luz de Cristo. A igreja, meus irmãos, não vive de novas revelações, vive da palavra revelada. Uma igreja bíblica afirma com clareza a suficiência das Escrituras. Lá no nosso catecismo, que nós costumamos a estudar aqui na igreja, o Catecismo Maior de Westminster ensina que a Escritura Sagrada é a única regra suficiente, certa e infalível de todo conhecimento salvador e fé e obediência.
Isso significa dizer, meus irmãos, que qualquer alegação de revelação que vá além ou contra a palavra escrita deve ser rejeitada por nós. Novas revelações, como muitas vezes vemos por aí, que pretendem ter a mesma autoridade das Escrituras, ou acrescentar doutrinas necessárias à fé e à prática cristã, ameaçam a centralidade de Cristo. Não é, meus irmãos, humildade buscar algo além do que Deus já revelou. É desconfiança na suficiência daquilo que Ele já falou. E aqui vai um alerta para a igreja. A igreja deve ser vigilante. O perigo, meus irmãos, não está apenas em heresias, mas em mensagens aparentemente piedosas que deslocam a Escritura do centro. Quando experiências, sentimentos ou profecias passam a governar a fé, a igreja deixa de ser guiada pela palavra e passa a ser conduzida pela subjetividade humana. É por isso que Atos capítulo 17, versículo 11 diz que devemos examinar as Escrituras todos os dias. Meus irmãos, Hebreus capítulo 1, verso 1, nos chama a olhar para trás com gratidão pela revelação progressiva de Deus e para frente com confiança na revelação final de Jesus Cristo. Precisamos, meus irmãos, permanecer firme nesta convicção. Deus falou, Deus fala e Deus continua falando por meio das suas Escrituras, por meio da sua palavra. Essa aqui é a primeira lição que o autor aos Hebreus deixa para nós. Mas eu quero aqui também continuar destacando o ponto 2 aqui para a nossa reflexão. Deus falou definitivamente no Filho. Em segundo lugar, Deus falou definitivamente no Filho. Veja o que diz o verso 2. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Meus irmãos, o autor bíblico fala de 2 períodos de tempo aqui. No verso 1 ele disse, outrora. E no verso 2 ele diz, nesses últimos dias. No verso 1 ele se refere aos tempos do Antigo Testamento. No verso 2, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, nos falou por Jesus Cristo. Então, qual é o meio que Deus fala contigo hoje? É por sua palavra. Aqui está o ponto de contraste. O Deus que agora nos comunica por meio de Jesus Cristo. Essa percepção do poder da voz de Cristo é um dos elementos que permeiam toda a construção desta epístola. O autor bíblico, meus irmãos, quer conduzir os seus leitores, seguidores de Jesus, que eles agora obedecem a uma mensagem que nos foi entregue pelo próprio Filho de Deus, e que não mais
por seus servos, os profetas. Isso, meus irmãos, implica em considerar ainda mais forte, poderosa, a palavra que nós seguimos. Ou seja, Deus falou de maneira final e suprema em Jesus Cristo. Percebam que o autor aos Hebreus diz: a quem constituiu herdeiros de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Meus irmãos, Jesus não é apenas um mensageiro, ele é a própria revelação de Deus. O que isso significa para a nossa vida? Em primeiro lugar, Cristo deve ocupar o centro da pregação e do culto, porque Ele é o coração da revelação de Deus e o fundamento da fé cristã. Toda a Escritura aponta para Jesus. E toda verdadeira proclamação bíblica tem como objetivo anunciar a pessoa e a obra de Jesus. Quando Cristo é retirado do centro, a pregação se torna moralismo, discurso motivacional ou mero ativismo religioso. Quando Jesus é exaltado, o Evangelho é anunciado com poder para salvar, consolar e transformar. Mas, em segundo lugar, o culto cristão existe para a glória de Deus revelada em Cristo. Oramos em seu nome, cantamos suas verdades, celebramos os sacramentos que proclamam sua obra redentora e ouvimos a palavra que testifica dele. Um culto centrado em Cristo não busca entreter homens, mas conduzir a igreja à reverência, à fé e à obediência. Lembrando que dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Mas há aqui uma terceira ponto que eu quero destacar aqui. Qualquer espiritualidade, meus irmãos, que não seja cristocêntrica, é falsa. Quarto lugar, nossa fé não está em experiências, mas na pessoa do Filho, Jesus Cristo. Você consegue compreender isso? Qualquer espiritualidade que não seja cristocêntrica é falsa. A sua fé, a nossa fé, não está em experiências, mas na pessoa de Jesus Cristo, irmãos. Quando você for para sua casa, dê uma lida no pequeno texto que eu coloquei lá no grupo do WhatsApp da igreja e veja o que aquele pastor fala naquele texto, o porquê você vem aqui, o porquê você sai da sua casa e vem para o culto. Leia esse texto, eu postei lá no grupo da igreja. Mas é um terceiro ponto que eu quero destacar aqui. A glória, a imagem e a obra redentora do Filho. O verso 3 diz assim: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Irmãos, esse verso 3 é um dos mais altos textos cristológicos da Bíblia.
Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Aqui, meus irmãos, é uma declaração grandiosa que os leitores desta epístola devem ter lido com o coração cheio de temor. Aqui o autor aos Hebreus está nos dizendo que Deus nos faz conhecida a sua glória e a glória do seu ser quando olhamos para Cristo. Por isso que Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Esse ponto, meus irmãos, é de grande valor para quem está disposto a seguir a Cristo. Isto é, o ponto de perceber a sublimidade dele como Deus, Criador e mantenedor de tudo que há. Ele é o Senhor, o dono e provedor de toda a realidade. Ainda no verso 3, o autor bíblico diz: depois de ter feito a purificação dos pecados. Meus irmãos, o autor bíblico está apontando para a expiação eficaz de Jesus na cruz. Aqui vemos a suficiência da obra de Cristo. A purificação foi completa, perfeita e definitiva. Ou seja, meus irmãos, não há salvação fora da obra consumada de Cristo. Não precisamos acrescentar méritos humanos à redenção. O Cristo que salva é o mesmo que sustenta a sua, a minha, a nossa vida. Perceba que o finalzinho do verso 3, o autor aos Hebreus diz: assentou-se à direita da majestade nas alturas. Meus irmãos, Cristo não somente morreu por nós, mas ressuscitou para assumir o governo de todas as coisas. Precisamos olhar com mais confiança e temor. Precisamos elevar nossa vida, porque Cristo foi elevado a uma condição superior. Depois de nos ter salvo na cruz, eu e você não temos direito algum de nos permitir qualquer refresco em nossa vida. Não. Diante da realidade que temos um compromisso com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a posição que Cristo ocupa no centro e governo de todas as coisas deve nos obrigar a elevar nossa vida como pertencente a Ele. Sua vida não pertence mais a você, mas ao Senhor. É por isso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo disse: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. É dessa forma, meus irmãos, que nós precisamos olhar para esse texto, entendendo como Deus fala, e Deus fala por meio da sua palavra. Uma vez alguém me perguntou assim: pastor, como eu posso ouvir a voz de Deus? E eu disse: leia as Escrituras. Mas pastor, como eu posso ouvir a voz de Deus de maneira alta? Leia a Bíblia de maneira alta, porque Deus fala por meio da sua palavra. Mas aqui, irmãos, para a gente concluir, há um quarto ensino aqui: a exaltação e supremacia do Filho. O versículo 4 diz assim:
tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Cristo, meus irmãos, é exaltado acima dos anjos. Isso confronta qualquer forma de idolatria a anjo ou misticismo. Ele é o Filho eterno entronizado à direita de Deus. A exaltação de Cristo, meus irmãos, confirma sua vitória redentora. A exaltação de Cristo confirma seu governo soberano. A exaltação de Cristo confirma seu senhorio absoluto sobre a igreja e o mundo. Isso implica dizer, meus irmãos, que a igreja se submete apenas a Cristo, porque Ele é o cabeça da igreja. Nossa segurança está no Cristo exaltado. Devemos viver em obediência ao seu senhorio. Ainda há pouco cantamos sobre isso. Falamos sobre isso no cântico. Nós devemos viver em obediência ao senhorio de Jesus, porque Ele é o Rei dos Reis. Diante do Senhor, nós precisamos, meus irmãos, ter temor e tremor, mas também reverência. Não podemos sair da nossa casa e vir para esse lugar onde o Senhor está entre nós e ficarmos de qualquer maneira. Não, irmãos. Ao entrarmos aqui, nesse momento de culto, nós estamos diante de um Deus santo, que quer a santidade do seu povo, que quer a reverência do seu povo. Diz o salmista, que quando o Senhor fala, cale-se a terra. Entrou aqui, momento de reverência. Entrou aqui, é parar e prestar atenção no sermão, porque Deus está falando com você através da sua palavra. O autor dos Hebreus, ao escrever, inspirado pelo Espírito Santo, essas palavras, ele está aqui impactado. Ou você acha que são palavras comuns dizer desta forma? Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra. Essas palavras são palavras, meus irmãos, que impactaram o coração do autor dos Hebreus. Hebreus capítulo 1, os versos de 1 a 4, nos chama a tirar os olhos de tudo o que é passageiro e fixá-lo em Cristo. Ele é o centro da revelação, o agente da criação, o autor da redenção e o Senhor exaltado. Quero concluir deixando aqui para vocês pelo menos 4 aplicações desse texto. Primeiro, Cristo deve ser o centro do culto, da pregação e da vida cristã. Cristo
deve ser o centro do culto, da pregação e da vida cristã. O louvor que entoamos aqui não é para você, é para o Senhor. O culto que prestamos aqui não é para exaltar você, é para exaltar o Senhor. Enquanto o sol da justiça, que é Cristo, estiver brilhando entre nós, não há espaço para ninguém brilhar. A glória é só para Ele. Mas Ele precisa também estar no centro da pregação e no centro da sua vida, irmão. O que você é aqui dentro como cristão precisa ser também lá fora. Quando termina a liturgia do culto, começa a liturgia da vida. Não dá para ser crente aqui e lá fora ser diferente, não. Você lá fora é igual aqui, porque Cristo é o centro da sua vida. Segunda aplicação é que a Escritura, a palavra de Deus, é suficiente e final, pois nos conduz ao Filho. A palavra de Deus, a Escritura é suficiente. Você não precisa ficar correndo atrás de revelações por aí, porque a revelação está aqui diante de você, que é a palavra de Deus. Quer ouvir Deus falar? Leia as Escrituras. Quer ouvir Deus falar contigo todos os dias? Passe a ler a Bíblia todos os dias. A palavra de Deus, a Bíblia, não é para ser aberta somente aqui. Isso quando você traz. Não. Ela precisa ser lida todos os dias, porque todos os dias Deus quer falar contigo. Mas há uma terceira aplicação aqui. A igreja deve permanecer firme, mesmo em meio às pressões. A igreja deve permanecer firme, mesmo em meio às pressões. De 4 em 4 anos, acontece a reunião do Supremo Conselho. Esse ano, nós temos a reunião do Supremo Conselho para eleger o novo presidente ou o novo moderador, o vice-presidente, o secretário executivo, o primeiro e segundo secretário, o tesoureiro. 2.000 deputados estarão reunidos lá em Manaus, na Igreja Presbiteriana de Manaus. Os presbíteros e pastores. E é um caminhão de documentos que chega ao Supremo Conselho. E muitos daqueles documentos é muita pressão, é muita discussão. E a igreja precisa permanecer firme, para não partir por um caminho que, infelizmente, a igreja mãe partiu. E a igreja enfrenta muita pressão. Então a igreja precisa permanecer firme. Assim como nós aqui na igreja local. Nós precisamos também permanecer firmes na doutrina. Para não ser levados por ventos de heresias. Por práticas que não têm base bíblica alguma. Nós não caminhamos, meus irmãos, por meio do pragmatismo. Não. O que é o pragmatismo? Não importa se isso é certo. Importa se isso dá certo. Então nós vamos criar algum método aqui para encher a igreja. Ok. Mas é bíblico isso? Não. Então nós não fazemos. Ou caminhamos de fato com as Escrituras ou fingimos
que existe o Sola Escritura. É assim, meus irmãos, que a igreja presbiteriana permanece há anos. Mas a igreja cresce de maneira muito lenta. Realmente, cresce de maneira lenta. Mas é que muitos estão crescendo aí de maneira rápida. Já se perdeu faz tempo. Porque os métodos são mais importantes do que o ensino das Escrituras. Mas há uma quarta lição desse texto. Vivamos em gratidão e reverência diante do Cristo exaltado. Ao ouvir essa mensagem, a nossa atitude é somente essa: exaltar o nome de Cristo, porque só Ele, a glória, só Ele é o louvor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Olá, graça e paz. Eu sou o reverendo Wilson, pastor da Igreja Presbiteriana em Catacione, Nova Friburgo. E eu quero deixar um convite para você e para a sua família. Mas antes eu quero dizer para você, não procure uma igreja perto da sua casa. Procure uma igreja perto das Escrituras, da Palavra de Deus. Com isso eu quero convidar você a conhecer a Igreja Presbiteriana em Catacione. Nós estamos localizados na rua Eugênio Lidec, 304, o bairro Catacione, Nova Friburgo. Sempre aos domingos, a partir das 9 horas da manhã, com reunião de oração e logo após, escola bíblica dominical. E à noite, às 19 horas, com culto de gratidão ao Senhor. E todas as quintas-feiras, às 19h30, reunião de oração e estudo bíblico. Venha, traga a sua família, será muito bem-vindo entre nós. Deus te abençoe.